noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando o terceiro dia de apresentação dos PITs da quarta edição do Inova Criciúma. Hoje é 17 de abril de 2024, quarta-feira, 7 horas e 10 minutos. Trago um abraço do prefeito Clésio Salvaro, um incentivador de inovação e empreendedorismo. Gostaria de registrar a presença do Aldinei Potelec, que acompanhou todas as edições do Inova, é o criador da Lei de Inovação do município de Criciúma. Recentemente fez a regulação do ecossistema de inovação com o sandbox regulatório. Também vem participando dos encontros do SEBRAE do mapeamento do ecossistema. Apresento os nossos jurados, representando a Prefeitura Municipal, o Edson Silva, a SATIC, Carolina Paris, a UNESCO, Patrícia Darouti, a UIFSC, Rodrigo Betucci, e o SESI Senai, Gabriele Borges. Vou só ler algumas questões que estão no edital. O objeto. Constitui objeto desse edital a distribuição de até R$250 mil na forma de recursos financeiros oriundos do Fundo Municipal de Inovação para projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de interesse da economia criativa, sustentabilidade, tecnologia da informação e comunicação, indústria 4.0, química e materiais e administração pública municipal, nos seguintes eixos: produtos e equipamentos, software e aplicativos, eficiência na prestação de serviços e eficiência na gestão pública. Serão avaliados os seguintes quesitos, os seguintes critérios: o problema, a solução, o mercado, criatividade, equipe, etapas e metas, concorrência, receita, impacto e a clareza na apresentação. Hoje nós teremos 11 startups se apresentando, que serão Alessandra Cruz, Modátil, Renato Garcia, Biovivence, Enterprise, Localiza-se, Desvon, Mesari Code, Cristiano Zanetta, Larissa Trajano e Vitória Tecnologia. Então vamos iniciar a apresentação dos PITs, convidando aqui para frente Alessandra Cruz Casagrande. Teremos aqui o cronômetro. Boa noite. Eu sou do estúdio Biologic, embora não seja a Alessandra. Meu nome não é Alessandra. Pode passar. Nosso tema é filtros de água. O Brasil tem um dos sistemas mais eficazes do mundo para filtragem de água, o tradicional filtro de barro. A qualidade desse sistema tem reconhecimento científico e tem também uma validação social. Pesquisas mostram que um grande número de pessoas tem uma grande simpatia pelos filtros de barro. Mas apesar dessa simpatia, a adoção efetiva desse sistema esbarra em dois problemas.
um problema funcional e também problemas estéticos. Pode passar os problemas. O problema do ponto de vista estético é que os modelos tradicionais do filtro de barro, eles não condizem mais com os ambientes modernos, urbanos, contemporâneos. Um filtro desse não harmoniza bem num apartamento. Os problemas funcionais são que acontece muita eflorescência, que acabam dando manchas e criando fungos na parte externa do filtro. Também há relatos de sabor no filtro. O filtro Biologic é uma releitura, essa é a nossa solução. O filtro Biologic é uma releitura contemporânea do filtro de barro. Ele é feito de cerâmica branca, quase branca, off-white. Ele não deixa gosto na água, ele não causa eflorescência, né, e é fácil de limpar. O desenho contemporâneo dá um novo significado ao filtro. Ele destrava o uso em ambientes que não entraria por causa da estética, né? Ele amplia o uso em outros ambientes que não os tradicionais. E ele também resgata uma relação, uma memória afetiva, porque está muito presente no brasileiro a memória afetiva com os ambientes da casa da avó, da casa das tias, né, e onde há a presença do filtro de barro. Não, pode deixar. Pode deixar que eu aviso quando for para passar, tá? Então ele tem benefícios para a saúde física, saúde emocional, né, o uso nessa resgate da memória, e também para o meio ambiente. Pode passar. O mercado, aqui o mercado de água potável, considerando águas engarrafadas e mais toda a indústria de filtros das mais variadas, dá 10 bilhões por ano aqui no Brasil. Desses 10 bilhões, 2,3 são de filtros e purificadores de águas nas suas várias modalidades, sendo que 300 milhões são de filtros de barro. É um mercado bastante grande. 14% dos filtros da cidade de São Paulo, eles são filtros de barro da água potável, né? Considerando inclusive galões, 14% é de filtro de barro. Uns dados adicionais é que o mercado brasileiro de casa e decoração é de 109 bilhões por ano. Nosso filtro, eu não tenho aqui a oportunidade de falar muito, mas as pesquisas que a gente faz é que ele se enquadra dentro do segmento de casa e decoração. Então é um mercado muito mais amplo ainda do que o próprio água. O mercado brasileiro de utensílios domésticos é 3,6 bilhões e domicílios permanentes sem filtros da água, quase metade dos filtros das casas não tem filtro no Brasil. Pode passar. A criatividade e inovação. Nós propomos uma inovação de significado. Ao dar uma dignidade visual contemporânea ao filtro de barro, na verdade, ele ganha um protagonismo nos vários ambientes. Na verdade, ele deixa de estar na área de serviço e na cozinha, ele vai para quarto, ele ganha espaço e ganha destaque como um elemento que compõe o ambiente. A criatividade também ela foi, digamos, chancelada, porque ele acabou de ganhar um prêmio internacional de design que vai ser entregue no dia 29 agora de abril em Berlim. Um dos chamado Oscar do design, né, que é esse prêmio, IF Design Award 2024. Nossa equipe é formada por 3 pessoas: Alessandra Cruz Casagrande, design de interior, atuando no mercado desde 2007, Gelsi e Valentina. Boa noite, parabéns pela apresentação. Você comentou que 300 milhões de pessoas utilizam esse filtro. É isso? Não. 300 milhões de reais por ano é o mercado de venda de filtro. Tá, então me parece que o filtro de barro ele tem uma aceitação. Né? Sim.
Então, como é que foi a validação desse problema? Assim, por que existe esse problema de não aceitação? Com quantas pessoas... Existe 3 milhões, o filtro de barro tradicional está em declínio desde a década de 80, ele tem declinado, e a gente a gente fez pesquisas, né, e há uma simpatia bastante grande, mas esses são os problemas apontados para o uso dele, né, que ele, por exemplo, não cabe num apartamento. Isso a gente detectou através de pesquisa. A gente está no mercado, começando no ano passado, está fazendo quase um ano agora, e a gente tem conversado, a gente liga para os nossos clientes e pergunta para eles por que vocês compraram o nosso filtro, né? E é quase unânime a resposta, assim, foi o design dele, porque os filtros anteriormente, algumas pessoas chegam a dizer que é um trambolho, assim, porque ele é grande e ele não cabe bem na harmonia do design de interiores, né? Boa noite, parabéns pela apresentação. Quando você fala em inovação, você está dizendo que a inovação do filtro é o design, pelo que eu entendi. Sim, a grande inovação é o design, embora tenha inovações funcionais, mas nós acreditamos muito mais na importância do design. E se puder falar um pouquinho mais, a gente acredita, quando a gente vive ambientes significativos, como a casa da minha mãe, né? Quando a gente vive esses ambientes, eles passam a viver em nós. Eu ainda sou habitado pela cozinha da minha avó, pela casa da minha mãe, pelo quintal, o quintal da minha casa parecia um latifúndio na época. Todos esses ambientes, essas memórias afetivas, passam a fazer parte da nossa identidade, né? E o filtro de barro, ele faz parte da identidade de muitos brasileiros. Então nós acreditamos que a gente toca num ponto muito essencial, que é a emoção, a identidade das pessoas. Por isso que nós colocamos, acima das questões da inovação funcional, nós estamos colocando uma inovação de significado. Com esse movimento, a gente tem visto, né, através dos nossos clientes, que os ambientes que o filtro estava perdendo espaço no mercado, e agora ele está ocupando espaços que não ocupavam antes. Então, isso a gente acredita muito nessa proposta de trazer como um elemento que toquem as pessoas, que fazem parte da vida das pessoas. Eu acredito que deve ter algum estudo científico que fala sobre a água filtrada no filtro de barro. Eu acredito que existe algo nesse significado. Eu estou falando aqui, meramente falando, mas pensando em algo que já me falaram há poucos dias atrás, do que é tomar a água do filtro de barro. Eu achei importante o design, mas o que eu acho que o que chama mais atenção poderia falar sobre essa situação, do que ele dá de finalidade para as pessoas, você tomando água desse filtro. Boa noite, né? Eu sou a Alessandra, não é ele. E, na verdade, o que acontece? Nós buscamos essa novo design, porque nós estávamos procurando para nossa casa um filtro. E buscando e olhando e vendo, eu me deparei numa pesquisa, né, uns dados que americanos que fizeram várias pesquisas, e que foi de todos os tipos de filtragem mundial, quem ganhou foi o filtro de barro brasileiro. Isso não somos nós, né? Isso tem pesquisas e dados. Não, aí um autor de um livro, que é The Drinking Water Book, que é o Colin, eu não esqueci agora o autor, ele realmente conseguiu provar que realmente a vela que é contida dentro do filtro de barro, não é o filtro de barro em si, o recipiente. Ele foi, foi feito no Brasil, né, em Jaboticabal, pelos imigrantes que trouxeram há 100 e poucos anos atrás. Mas ele estava muito também em desuso, na verdade, e sendo a melhor filtragem até hoje conhecida pela gravidade. Pela gravidade.
Obrigado pela apresentação. Vamos agora à segunda apresentação da noite, Modátil. Só corrigindo, é Prov, né? Porque o nome é Modátil Prov, mas está no nome da razão social, tá? Só para saber. Vou passar para o próximo. Passar aqui. Ah, tá. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe, sou CEO da Prov. Nós ajudamos lojistas de moda do varejo a potencializar seus resultados através de uma nova experiência de compra que pode mudar a forma como as pessoas consomem moda hoje em dia. De um lado, a gente tem as dores de quem tem loja física. Por exemplo, a redução do fluxo de pessoas para ir até uma loja. Então, isso acontece porque cada vez mais as pessoas estão sem tempo de ir até o local. E também a mudança de comportamento do consumidor, que eles estão em busca de novas experiências de compra que tragam comodidade e facilidade. Do outro lado, a gente tem as dores de quem tem loja online. Então, para vocês terem uma noção, 83% das pessoas que entram no e-commerce de moda hoje, elas abandonam o carrinho. E por que isso acontece? Porque as pessoas não podem provar a peça antes de comprar. Mas tem também aquelas pessoas, como eu, que uma vez eu pedi em casa, chegou o produto, a camiseta não ficou legal em mim, não teve um caimento bacana. Então, por conta disso, acontecem as altas taxas de trocas e devoluções. E como que a gente vai poder resolver tudo isso? Com uma plataforma online, a Prov, que você pode provar peças de lojas físicas e virtuais em qualquer lugar que você esteja antes de comprar. E como que isso funciona na prática? Você vai baixar o app, depois você pode selecionar as peças que você vai provar. Após isso, você decide se você quer ir na loja pegar essa mercadoria ou se você vai recebê-la em casa. Se você quiser receber, você pode fazer um agendamento e aí você pode escolher, por exemplo, amanhã às 2 horas da tarde. Você vai fazer esse agendamento, finaliza, a loja recebe isso em tempo real e é acionado um motoboy terceirizado. Ele vai até a loja, pega essa mercadoria, leva-se na casa do cliente, ele fica 24 horas provando. Quando acaba esse tempo, ele decide ali, se ele gostou dessa peça, ele vai clicar aí no botão de comprar, escolhe a forma de pagamento e fica com a peça. E aquela peça que ele não gostou, não teve um caimento legal, ele clica no botão de devolver. Então acontece a logística inversa. O motoboy vai lá, recolhe na casa dele e leva de volta para a loja. O nosso modelo de negócio hoje é B2B SaaS. A gente tem um ticket médio de R$250, mais 10% de comissão. E a gente também oferece aplicativos e sites próprios para cada loja. Os nossos últimos avanços, a gente está com 12 clientes pagantes, mais 150 aplicativos baixados. Os canais de aquisição, hoje a gente está fazendo venda ativa, outbound, e a gente pretende fazer tráfego pago, parcerias com CDL, com influenciadores digitais, etc. Os nossos concorrentes, o principal é a Tag. Ele tem até clientes como a Adidas, por exemplo. O nosso diferencial é que a gente oferece aplicativo e site, ele só tem site, e a gente tem o seguro das peças. Então, isso é um grande diferencial. O tamanho do negócio do segmento de moda, hoje, no faturamento do varejo, é de 231 bi, e no faturamento do e-commerce, 182 bilhões. A gente quer atingir um cenário mais realista, vamos dizer assim, de acordo com as 5 principais cidades do sul catarinense. Então, eles têm 150 milhões no varejo físico, a gente quer atingir 225 mil em até 3 anos. O nosso roadmap, como eu falei, é o seguro das peças, a gente já vai lançar, isso vai dar segurança para o lojista, caso tenha algum problema com a peça ou seja furtada, a gente consegue cobrir isso. A gente também vai fazer o plugin para e-commerce, então, por exemplo, uma Dafit, ela vai poder ter nossa tecnologia embarcada, e também uma inteligência artificial
de sugestões de looks personalizados dentro da plataforma para agregar valor e melhorar a experiência do usuário. A nossa equipe sou eu, tenho mais de 15 anos de experiência em vendas, já fiz um êxito em outra startup. A Cora Giassa é a nossa autoridade em moda, consultora de moda, e o Kainan é o nosso desenvolvedor. A gente quer impactar o comércio local com inovação para transformar a moda em uma das principais verticais do sul catarinense. Então, pessoal, clique, prove, compre. Obrigado. Boa noite. Boa noite, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu vi um modelo diferente, né? Mas eu fiquei com duas dúvidas. A primeira, você já respondeu quase no final ali, mas você já viu sobre o seguro das 10 peças. Você já avaliou isso aí? Existe esse seguro mesmo das 10 peças? A gente ou é uma ideia? Não é uma ideia. A gente inventou o seguro e já está conversando com uma seguradora para fazer isso para a gente. Ah, vocês estão criando isso aí, então vocês estão vendo alguém para fazer. Ah, certo. E a loja faz o cadastro, tem que ter a aprovação da loja, porque eu estou pensando aqui. Eu vou pedir de uma determinada loja um sapato, ou 10 sapatos, ou 5 sapatos, ou camisa. Ele vai me mandar lá, ou ele vai ter que me cadastrar, o CPF, tem que ter ficha, que hoje é assim, né? Para mim pegar algo condicional de uma loja, ou ele me conhece, ou tem que ter uma ficha, porque é impossível ele mandar senão imagina, se a pessoa já pega presencial, imagina levando para casa. Então é isso que eu queria entender, como vai funcionar isso. Sim, é uma ótima pergunta. No caso, o nosso aplicativo ele já tem um cadastro através de uma pré-seleção desse cliente. A partir dali, ele é obrigado a colocar um cartão de crédito na plataforma e ele funciona como se fosse uma pré-autorização do cartão. Como se fosse, por exemplo, uma reserva de um hotel. Aí a gente fica congelado o valor que ele, vamos dizer que ele pediu R$1.000 em peça. A gente vai congelar esse valor, isso já funciona, tá? E aí, durante o tempo de provação, essas 24 horas, se ele não decidir se ele vai ficar com a peça ou se ele não vai devolver, ou se ele vai devolver, então já é descontado do cartão de crédito dele. Então não tem como acontecer, pode ser qualquer cliente que nunca apareceu na loja. Entendeu? E o maior insegurança dos lojistas é justamente esse. Eles falam, não, mas eu só abro o condicional para quem eu conheço. Mas no nosso caso, a gente pode abrir para qualquer tipo de cliente. Primeiro, parabéns pela apresentação. A minha dúvida é bem nesse ponto que tu citou. Qual o maior diferencial de vocês, sendo que tem a maioria das lojas de roupa, pelo menos as que eu conheço, elas já abrem esse pacote de condicional para os clientes que estão ali. Qual o diferencial de eles estarem no teu aplicativo, na tua plataforma, e não o cliente ir direto lá com eles? Tá, vou fazer uma analogia aqui rapidamente, tá? Antigamente o iFood, quando ele entrou no mercado, ninguém conhecia, já existia o mercado de delivery há anos. E as pessoas faziam delivery pelo famoso teleentrega. E aí quando o iFood entrou, ou estou pedindo aqui também, eu fiz o exit da empresa, a gente pensou justamente nisso, em entrar num ambiente que já existia no segmento e revolucionar esse segmento. Ou seja, trazer inúmeros benefícios que antes não tinha. Então, um deles, por exemplo, é esse, não poder abrir o leque para vários clientes, né? Eles acabam deixando dinheiro na mesa. Então, tem inúmeras coisas que você pode melhorar com o aplicativo, trazendo comodidade, agilidade, facilidade e segurança. Né? Boa noite, parabéns pela apresentação. Obrigado. A minha dúvida é assim, a gente sabe que muitas lojas, talvez até a maioria, as peças são meio que exclusivas, não tem muitas unidades de cada peça, né? Nesse caso, se eu fui lá e fiz um cadastro e eu solicitei uma peça de roupa, ela automaticamente bloqueia no sistema para que uma outra pessoa não peça no mesmo dia? Como é que funciona? Exatamente, porque a gente tem integração com o sistema ERP da loja. Então, qualquer coisa que acontece é automatizado esse processo, tanto de um lado quanto do outro. Então, comprou no aplicativo, fica disponível no sistema da loja, comprou lá na loja, fica disponível em tempo real. Né? No caso,
caso, para que vocês possam fazer o atendimento da loja, então ela precisa ter esse sistema. Não, ela não precisa ter esse sistema. A gente consegue fazer sem integração também, porém aí não tem essa facilidade. Normalmente, em 90% dos casos, eles têm sistema ERP. Aí a gente, claro, a gente tem que se integrar com cada sistema diferente, né? Hoje a gente já tem integração com alguns, tanto regionais quanto nacionais. Boa noite. Acho que dá tempo para uma perguntinha rápida, né? Tu falou que o valor vai ser descontado do cartão de crédito da pessoa. Se acontecer algum problema, digamos assim, com o motoboy, né, na volta da entrega, aí como que ficaria o custo? Vai para a empresa e vai ser descontado? Não, Obrigado. Vamos então à terceira apresentação, Renato Garcia. Testando. Beleza. Boa noite a todos, meu nome é Renato, eu sou o CEO da Miachei. A Miachei é uma empresa que faz soluções para a tecnologia. Então, qual o problema? O problema é a localização em aeroportos, universidades, hospitais, prefeituras. Na verdade, é a localização interna. Já temos o Maps, que abrange a localização externa, em ruas, etc. Mas dentro de locais físicos, assim, como a prefeitura ou locais de grande porte, não temos a tecnologia de localização. Na verdade, ela já existe, mas existem poucas empresas que fazem esse serviço hoje. O mercado em números é cerca de 113 milhões de passageiros em 2023 em 30 aeroportos. Existem mais de 6.400 hospitais no Brasil, 5.500 prefeituras, mais de 2.595 universidades. O mercado em números em cada questão. Então, anualmente, 175 milhões, considerando apenas uma divulgação, como a gente vai monetizar isso seria em divulgação, vou explicar posteriormente. Então, considerando apenas uma, em aeroportos 350 mil, hospitais 76 milhões, prefeituras 65 milhões, universidades 35 milhões. Anualmente, em torno de 175 milhões. Então, qual seria a solução para esse problema? Então, aqui a gente fez um projeto, basicamente, para a universidade, mas é somente como exemplo para entender como é a solução. O MVP, aqui seria basicamente o que a gente fez para a Unesp, mas somente como exemplo, a gente vai aplicar para esses locais que a gente tem como objetivo. Então, o totem seria basicamente isso, com botões em braille, sistema de voz para acessibilidade, que a gente acredita em acessibilidade, então todo mundo tem que ter acesso à localização, principalmente para quem realmente tem problemas de localização e movimentação. Então aqui, por exemplo, na Unesc, que seria um mapa da Unesc, com alguns totens que levam até, por exemplo, ao auditório. Isso pode ser aplicado a prefeituras, hospitais, etc. Por exemplo, você quer entrar no hospital, tem um parente lá dentro do hospital que está no quarto X. Normalmente tem que questionar, eu já fui ao hospital e me perdi algumas vezes. Então seria para facilitar esse processo. Pode ter uma pessoa lá embaixo e dizer assim, no terceiro andar. Mesmo assim, tu vai chegar no terceiro andar, tu vai pensar, direita ou esquerda. Isso acontece frequentemente. Ou aeroporto, você vai fazer uma viagem, você precisa chegar a alguém X. Eu preciso, estou com fome. Onde é que vai até tal lugar? Mas falta 10 minutos para o meu voo. Então, precisa ter um pouco de agilidade. Por isso que tem essa solução. Experiência do usuário, digamos, a aplicabilidade. Por exemplo, para a biblioteca da Unesp, no caso, clicaria e seguiria aparecer no totem. E também daria para acompanhar no celular. Então, clicaria para chegar a tal local, né, colocando no totem, mas também isso consegue acompanhar pelo celular. Também temos o projeto de fazer em 3D. No caso, aí teria que ser feito para cada questão. Só para explicar, essa solução já existe. Já existe o software, inclusive, open source. Dei uma pesquisada, tem uma empresa da Nova Zelândia, se eu não me engano, na Holanda, na verdade, que eles têm open source. Pode acessar o software e utilizar, basicamente, gratuito. Dá para aplicar isso e, na verdade, como a gente vai monetizar seria em divulgação. E quando não estiver utilizando o software, seria feitas as divulgações das empresas interessadas. Hospitais podem ser vínculos com empresas de saúde, podem ser médicos, podem ser tudo isso. Na prefeitura pode ser empresas que têm relação com a prefeitura, que queiram trabalhar com a prefeitura, enfim. Universidade pode ser empresa de cursos, pode ser empresa de alimento, enfim. Cada local tem um público. O modelo de negócio seriam em planos,
quinzenal R$ 600, mensal R$ 999 e estamos com promoção anual de R$ 800. Quem tiver interesse. Investimento, isso é estipulado, né? Não é exato. Software 8.000, totem 6.840. Apenas um. É um modelo que eu encontrei, mas isso dá para diversificar. Dá para usar também somente o celular, colocar o QR Code se for a opção da empresa. Nas normas da ODS mundial, entre indústria, inovação e infraestrutura, marketing seria feito venda porta a porta, representante e marketing digital. Divulgação via Instagram, enfim. Concorrentes. Desses aqui, 2 universidades, mas eles usam só para uso próprio, não é para comercialização. A única empresa que faz isso no Brasil que eu encontrei foi a Zaptec. Já tem essa aplicabilidade deles. Eles já têm, eu acho que, em 2 shoppings. Diferenciais de autonomia e localização. E as Zaptec, na verdade, eles vendem para o local. A minha ideia seria apresentar, por exemplo, para um shopping, mas a questão do rendimento viria de empresas parceiras que quisessem divulgar lá. Aproveitar o público do shopping. O shopping aproveitaria, digamos, aproveitaria o sistema. É isso. Boa noite, parabéns pela apresentação. Bom, se eu entendi, então é um totem, basicamente, que vai ajudar na localização dos espaços físicos, né? É um totem e também um software que pode acompanhar no celular. Né? Ok. E aí teve um momento que tu comentou sobre a linguagem Braille, né? E eu não entendi direito como é que vai ser, assim, porque na verdade, uma tela, sim, né, do celular ou do totem, e aí como que ficaria a questão do Braille? Na verdade, pro totem em si, né? A questão do Braille. Aí tu pode incluir ali no físico mesmo. No celular, não. Aí, na verdade, a gente está pensado nisso. Isso tem uma opção de realmente a pessoa que é cega não vai conseguir acompanhar o aplicativo. Então, a gente tem a opção no Braille de uma opção de chamada. Então, vai chamar um auxílio de alguém para levar a pessoa. A pessoa vai precisar disso. Então, seria nesse sentido. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu fiquei aqui pensando se talvez não seria mais fácil um sistema que agregaria tudo isso em vez de tu desenvolver cada um para esses lugares. Eu digo isso porque de todos os aeroportos que eu já fui, a maioria tinha seus mapas internos, é só tu ir lá no site oficial e procurar ele antes, enfim, tu consegue se achar bem tranquilo lá dentro. Claro, tem outros casos, como tu falou, do hospital, alguns shoppings, mas são instituições menores que aí sim. Então, talvez, eu acho que validar um pouquinho melhor o problema em si para ver aonde que estão esses picos, onde as pessoas têm mais essa necessidade de se encontrar, onde elas têm mais essa necessidade de saber onde que estão, para não se perder muito, sabe? Tá, então, obrigado. Eu não ia perguntar, mas tem um tempinho ali ainda. Vou aproveitar. Você já tem cliente? Não. Vou dar um exemplo básico nosso aqui. Porque você falou que você vai levar para o cliente prefeitura. Mas, de repente, você colocaria os setores, um mapeamento de setores, assim, onde a pessoa vai, vamos dizer assim, Secretaria de Infraestrutura. Sim. Mas a hora que ela mudar dali e passar para outro local, você faria esse trabalho? Como que funciona isso? Daí funcionaria pelo celular diretamente. O totem seria para a entrada ali. Dá para fazer isso pelo celular. Na verdade, ela até questionou sobre a questão de ter um software para cada local. Não é isso, é a questão do mapa. Se eu fazer um mapa em 3D, por exemplo, específico, aí teria que fazer um para cada local. Mas o software em si de localização, claro, tem que adaptar ele ali, tem que pegar o mapa do local, mas o software, a base dele vai ser a mesma. Então, a mudança do mapa, sempre que haver uma mudança interna, você faria essa mudança? Sim. Vamos então à quarta apresentação, Biovivence Annelise.
Olá, boa noite. Meu nome é Annelise Valvassori. Eu sou fundadora da Biovivência, que é um espaço de vivências em ensino saúde. Eu sou nutricionista há 12 anos e nas minhas vivências na atenção primária à saúde, eu encontrei um grande problema de saúde pública. Esse problema indica que 1 em cada 3 crianças no mundo não está crescendo devido à desnutrição, segundo os dados aí do Sistema Alimentar da ONU de 2021. E de 2 a cada 3 crianças no mundo não têm acesso à dieta mínima diversa de que precisam para crescer, se desenvolver e aprender, segundo a ONU também. No Brasil, 1,4 milhão de crianças e adolescentes atendidas na atenção primária à saúde têm diagnóstico de obesidade, segundo o PNS 2019. O IBGE, em 2021, fez uma estimativa para o ano passado, em 2023, que esse número chegaria a 7,5 milhões de crianças. Para isso, a Biovivência desenvolveu um ecossistema de soluções nutricionais. Nós temos mini-cursos de educação alimentar e nutricional, utilizando as metodologias de aprendizagem através da gamificação, grupos de inteligência nutricional, trilha da alimentação, solução tecnológica digital e um jogo digital para que a gente faça o apoio à educação nutricional. O nome dele é Bioflix Mission, que é as missões possíveis. Ele é dividido em 4 missões. A primeira missão significa minha casa favorita, ou seja, ela acontece dentro do corpo humano. A segunda missão é tem fome de quê? É onde a criança vai mensurar ali dentro do jogo o seu comportamento alimentar. Na terceira missão é a caça dos nutrientes, onde a criança vai caçar os nutrientes essenciais para a sobrevivência. E na quarta missão é o lado bom da vida, é onde ela vai ter contato com diversos hábitos alimentares aí espalhados no Brasil. E aqui é o nosso tamanho do mercado. Então, nível nacional, 2,2 trilhões. No município de Criciúma, 50 bilhões. E o som, que é 20% desse público-alvo, né, entre crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, que já possuem obesidade ou outros problemas relacionados à má alimentação, que aí é 5.904 crianças e adolescentes, no valor de 9,6 milhões. O nosso modelo de negócio é B2B. A gente tem a intenção de entrar em rede de supermercados, escolas privadas, públicas, entidades e secretarias de cultura. E o B2C, a gente tem um mini curso que ele é feito por módulos, né, no valor de R$ 1.629 cada módulo. A gente prevê uma receita de 80.000 no primeiro ano. E o Gamer, que a gente está sendo desenvolvido, né, a gente vai fazer venda por assinatura no valor aí de R$ 55,90 mensal. E a gente prevê uma receita de 66.000 no primeiro ano. Os nossos diferenciais. A gente tem metodologia moderna, capacidade técnica, né? Nós temos nutricionistas, pedagogos, designers, desenvolvedores especializados em jogos digitais, experiências com projetos inovadores e aproximação com o ecossistema de empreendedorismo e inovação local. E no ano passado a gente foi premiado pela FAPESC, né, no programa Nascer, e também no Mulheres Mais Tech. Nossos competidores diretos, temos aqui em Criciúma Natural, porém é um preço um pouco mais alto, né? Ensino tradicional com turmas cheias, pacotes com poucas aulas, e eles não possuem nenhum apoio tecnológico gamificado. Depois a gente tem os competidores indiretos, que seria o pediatra, né? Porém tem alto custo ali nas consultas, tratamento tradicional. Nesse tratamento tem pouca adesão pela criança e também eles não possuem apoio tecnológico gamificado. E outro concorrente indireto aí, temos a escola básica, porém tem pouca profundidade no assunto, eles não têm especialista para fazer essa parte do ensino, as turmas são bem cheias, o ensino massificado, eles também não têm apoio tecnológico gamificado. E aqui é o nosso time, então eu, né, sou formada em nutrição, especialista em educação, nutrição clínica e atenção a doenças crônicas não transmissíveis. O Zé Severino, que é o gestor ambiental, né, ele é diretor financeiro e também especialista em sustentabilidade. Temos o Maicon Jung Canever, que é o nosso consultor de negócios, ele é formado em administração e especialista em startups. E a Mariana Machado, que ela é consultora de análise de dados, que ela é formada em processos gerenciais e também em análise de dados. Essa é a nossa equipe. Muito obrigada, estou à disposição. Boa noite, parabéns pela apresentação. Entendi a ideia do processo, do projeto, mas eu queria fazer uma pergunta para você. A ideia, eu vi que tem várias pessoas ali, até que eu conheço, mas essa ideia, ela partiu de você pela questão de ser nutricionista, é isso?
Ou tem mais gente? Porque tu falou assim, nós temos uma equipe grande. Foi o que você falou. Aí eu vi a equipe, entendi que tem a equipe, mas eu queria entender a equipe do processo em si, que eu digo de tudo isso que tu explicou. A equipe veio depois, né? Fui eu que tive a ideia inicial. E aí, depois, para desenvolver algumas coisas fora, por exemplo, exceto da metodologia e as ideias em si, aí precisou da equipe para, por exemplo, estruturar a parte comercial, onde o consultor de negócios acaba entrando, fazer análise de dados, para a gente também ver o engajamento das disciplinas, né? Porque tem todo um conteúdo da educação nutricional que é dividido em 4 módulos. Então, nisso eu também quero colocar análise de dados para ver engajamento, do tipo de atividade que vai ser desenvolvido com as crianças, se elas vão engajar, se elas não vão engajar. Então, a equipe entra depois, né? No caso, entrou depois, mas a ideia inicial é minha. Parabéns, Annelise. Como é que está o desenvolvimento da tua plataforma? Tu já tem ela em desenvolvimento? Já tem o MVP, alguma coisa? A plataforma ainda não está. A gente está na fase de recrutamento dos desenvolvedores. Ela ainda não começou. Eu estou só desenhando o roteiro, né, inicialmente, e a gente está na fase de recrutamento mesmo. Parabéns primeiro pela apresentação. E a minha dúvida também complementa um pouco essa pergunta que a Paty fez. Quanto tempo mais ou menos vocês têm para concluir essa programação desse game de vocês? 9 meses. Bem ousada. Boa noite. Parabéns pela apresentação, Annelise. E a minha dúvida é, pelo menos essa primeira leva de game que vocês estão fazendo, tende a atingir um público de qual faixa etária, mais ou menos? O meu público-alvo da biovivência é de 7 a 14 anos. Mas o mesmo game que vai estar disponível para a criança de 7 também vai estar disponível para o de 14? Sim, sim. Obrigada. Quem é o cliente ideal de vocês hoje? Falas do B2B ou B2C? Ou no geral? Do B2B. Quem vai pagar vocês? Do B2B, a gente quer, vou dar um spoiler, a gente quer fazer parcerias, né, com rede de supermercados, né, porque eles têm um clube de benefícios, então a gente quer entrar nessa lacuna deles que geralmente os clientes acabam reclamando que recebem pouco em troca do consumo, que a gente, né, a alimentação é um dos mercados que mais movimentam o país, o mundo, né? Então eles querem uma troca. E também para democratizar, né? Ou seja, mais crianças terem acesso ao serviço da biovivência. E no caso, quando for B2C, tu apresentou um ticket ali, uma mensalidade, né? Tu chegou a validar esse valor com os pais, se eles estão dispostos a pagar por esse valor? Porque é um valor mensal, né? Para utilizar... Não. Aquele valor é um valor por módulo. Cada módulo tem 4 meses. Então, são 4 módulos, dá 1 ano e pouquinho, né? Então, cada módulo é R$ 1.629, são 4 meses. Então, dá R$300, 300 e pouco, cada um. Que equivale quase uma consulta de um pediatra por mês, que geralmente os pais iriam pagar. Ele vai pagar para fazer o curso. Mas está validado, sim. Esse valor, aí sim, esse que tu citou, seria para os pais? Isso. E para o mercado? Para o mercado, aí depende por valor hora. Aí entra o valor hora. No caso, né, vamos supor, né, fazer uma ideação. Se a gente fizesse uma parceria com algum supermercado da região, né, a gente entregaria o serviço e o mercado pagaria por valor hora desse serviço estar disponibilizado. Tu chegou a validar que talvez com alguma escola ou alguma coisa assim, talvez seria um cliente um pouco mais fácil de vocês atingir, ainda mais sendo um game aí, visando aprendizado, seria talvez um cliente legal para vocês alcançar? Sim, é um dos interesses. Vamos então à quinta apresentação, Enterprise Intelligence PSIL, Cassiano.
Revisando que eu puder começar. Vamos lá. Muito boa noite, eu me chamo Cassiano, né, e represento a Psyll. E eu gosto de começar a minha apresentação sempre fazendo uma provocação e uma pergunta, né? Vocês saberiam me dizer como é que está o grau de felicidade dos colaboradores dentro das suas empresas hoje? E eu faço essa provocação porque, analisando o mercado, a gente identificou que um dos principais desafios hoje é lidar com saúde e bem-estar corporativo. Essa, diante de uma infinidade de dados que a gente levanta, é uma das principais prioridades dos colaboradores, em detrimento do salário e outros benefícios. Além disso, a gente vai olhar como as empresas hoje lidam com esse desafio. E a gente percebe que poucas empresas investem em programas de saúde e apoio ao bem-estar e à saúde mental. Aquelas que investem não têm, muitas vezes, a capacidade, não conseguem visualizar o retorno desse impacto na produtividade, na performance, no engajamento. E, obviamente, boa parte dessas dificuldades é em virtude da falta de conhecimento técnico e de habilidades e instrumentos para isso. Mas uma grande máxima que a gente gosta de frisar é que felicidade no trabalho gera bem-estar e performance. E não é a gente que está dizendo isso, é uma série de dados que nos apontam que felicidade gera performance, eficiência e produtividade. E, obviamente, a gente também está falando de um mercado que tem uma tendência de crescimento de trilhões e pode crescer mais de 90% nos últimos anos, nos próximos anos. E a missão da Psyll é muito simples, né? Ainda que muito desafiadora. É ir do planejamento à execução, auxiliando as empresas na construção de transformar, né, felicidade no trabalho em performance e diferencial competitivo. Aqui algumas empresas que já confiaram e já utilizaram o nosso sistema. E sem falsa modéstia, nós gostamos de dizer que nós conseguimos desenvolver o que nós achamos ser o melhor instrumento para acompanhar a felicidade e fazer a gestão da saúde e bem-estar no trabalho. Esse instrumento ele nos permite, né, ter uma visão completa de como é que está a questão da felicidade dentro dos ambientes de trabalho, indo do diagnóstico para a construção de planos de ação. A gente aproxima profissionais terceirizados para solucionar os principais pontos e dores que a gente identifica lá dentro e conseguimos depois aplicar um PDCA de acompanhamento constante com diagnósticos e adequação de terceirizados e soluções para as necessidades que a gente vai identificando lá dentro. Em que é um exemplo, né, de como a gente relaciona indicadores de forma lúdica, né, com cada uma das demandas dos funcionários. A gente consegue trazer, né, para cada indicador um rol, né, de serviços e soluções que podem estar sendo impactando a médio, curto e longo prazo dentro da empresa, e a gente faz toda essa terceirização, a gente consegue trazer esses profissionais para dentro da empresa e construir planos personalíssimos para as necessidades. A empresa também pode fazer isso de maneira automática, por dentro de uma dashboard, onde ela constrói o seu próprio plano de ação, né, relacionando serviços e soluções para os indicadores que são gerados dentro do nosso sistema. E tudo isso, né, auxiliado por uma dashboard gamificada, intuitiva e de fácil manuseio, né, onde a gente tem também relatórios que são gerados de maneira intuitiva, e a gente gosta de dizer, né, que comunicar as informações que a gente traz é tão importante do que gerar elas, né? Dados não são informações, e a gente gosta de deixar isso bem claro na maneira como a gente apresenta esses dados. E, obviamente, por meio de gamificação, né? Onde o colaborador ele é representado por uma arvorezinha, conforme ele vai interagindo com o sistema, ela define ou prospera, né? E aí a gente consegue mostrar a floresta da empresa e fornecer toda uma série de filtros para que a gente consiga atacar também pontos relacionados à diversidade, inclusão e outros desafios que a gente enfrenta hoje em dia. E aqui, todo o nosso rol de serviços terceirizados que a gente consegue trazer para dentro das empresas sem a burocracia, né, de que normalmente isso envolve. Modelo de negócio B2B e SaaS, muito simples. Um mercado de trilhões, como eu falei, onde há uma expectativa de nos próximos 3 anos atingir 3% desse som. Principais concorrentes e players, né, e aqui em particular a gente tem concorrentes diretos e indiretos. A nossa história ela é muito vasta, começa em 2021 dentro da faculdade, onde a gente vai acumulando prêmios e competições. Fomos destaque o ano passado no portfólio da FCJ, né, entre as 3 principais startups do grupo, e também participamos, né, do Innovativo Impacto Social, onde fomos finalistas. O nosso time de founders é composto por mim, Cassiano, que hoje ocupa a condição de CEO. Nós temos o Anderson também na parte de CTO, negócios e tecnologia, aquele núcleo duro, indispensável, né, para que uma startup prospere. Mas nós não seríamos ninguém sem um time completo, onde nós temos a Camila, que é uma Vester dentro do nosso empreendimento, com mais de 20 anos na área de recursos humanos.
e um conselho composto por pessoas que dominam a parte de saúde ocupacional, como o Marcos e a Camila da MaxiPass. Nosso momento, Go to Marte. E esses recursos. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Sim, a minha dúvida é qual é a tua entrega? No caso, tu vai entregar uma plataforma para a empresa que vai ter ali todos os indicadores, e aí esses indicadores eles vão ser alimentados pelos próprios colaboradores da empresa, ou isso vai ser, digamos assim, gerenciado pelo setor de RH, pelos gestores? Como é que funcionaria isso? Perfeito, obrigado. Quem eu falo? Rodrigo. A nossa principal entrega é fornecer para a empresa todo um trabalho de gestão de saúde e bem-estar corporativo, onde a gente vai de diagnóstico dos colaboradores, analisando as suas necessidades de saúde e bem-estar de um lado, nós analisamos as necessidades da empresa, identificando seu fit cultural, a questão de investimento, seu organograma, boas práticas que podem ou não estar executando. A gente transforma isso em dados e informações, e essa coleta dos colaboradores é feita de maneira gamificada pelo game, com a empresa, o processo de anamnese muito tranquilo, inclusive por dentro do sistema. A gente transforma isso em informações dentro da nossa dashboard, que a empresa pode estar manipulando, mas a gente coloca também a figura de um analista de saúde e bem-estar para auxiliar a tirar insights dos dados que a gente coleta. O sistema pode gerar um plano de ação de maneira automática, mas o nosso analista de bem-estar também auxilia na construção desse grande programa de bem-estar, trazendo terceiros, pode trazer uma nutricionista, um psicólogo, enfim, vai depender das necessidades. A gente gera esse plano de ação, contrata esses profissionais a partir das necessidades da empresa, então às vezes ela não pode contratar todo o programa, mas a gente vai acompanhando e atacando as principais necessidades e gerando relatórios constantes. Ou seja, a gente assume essa parte da gestão da saúde e bem-estar dentro das empresas e correlaciona esses indicadores com performance, turnover, absenteísmo, engajamento e consegue gerar, fazer essa correlação tão cara e escassa hoje em dia, de felicidade e bem-estar com performance e economia dentro das empresas. Parabéns pela apresentação. A minha dúvida é justamente nesse ponto que tu trouxe de performance. Eu entendi como vocês vão trazer esses dados aí de saúde e bem-estar, isso ficou bem claro, mas como que vocês vão conseguir mapear e correlacionar isso com a performance do funcionário que está ali dentro? Digamos, pensando numa empresa grande de 500 a 1.000 funcionários, aí, como que vocês vão conseguir fazer essa correlação? Perfeito. Quem é? Desculpa. Carol. Esse é justamente o nosso foco. Hoje são grandes empresas, justamente porque empresas maiores a gente acredita que já normalmente tem KPIs e OKRs de acompanhamento de performance. Então esta parte de análise, de entendimento da cultura da empresa, ela é muito importante para que a gente entenda o estado atual das coisas. E aí, com o programa em andamento, onde a gente vai trazendo e vai melhorando os indicadores de bem-estar, a gente consegue correlacionar do antes para o depois. E aí a gente confia na nossa metodologia, confia que a terceirização e a promoção da saúde e bem-estar vai impactar nesses indicadores. E a gente traz todo o nosso time que tem uma expertise já em fazer esse tipo de trabalho dentro das empresas. A questão era mais automação, dar um pouco mais de agilidade para esse processo. Boa noite, eu já conheço a Psyll, quero parabenizar pela apresentação e também dizer que é importante pela situação do Lean Service que existe por trás de tudo isso, porque é um trabalho muito enxuto, porque pelo que eu estou entendendo, porque já vi outras apresentações, mas eu estou entendendo agora melhor, na situação que quando é aplicado isso dentro de uma empresa, se torna um relatório, com esse relatório pode ser contratado, que não tem essa contratação ainda, mas de psicólogo e para ser aplicado dentro da empresa. Mas uma coisa que me dá dúvida, e eu fico, é esse crescimento dessa árvore, que é bem importante, esse crescimento dessa árvore, todos os funcionários vê ou é apenas a gestão? Perfeito, Edson. Hoje, a questão da árvore ela é individual do colaborador. O que a gente fornece para a empresa é a floresta da organização, justamente para que a gente consiga garantir uma maior fidedignidade das respostas, o sigilo das informações. E a gente tem todo um trabalho de
Privacy by Designer, né, para que a gente possa garantir a melhor adesão e o maior sigilo dessas informações. Os filtros também tem uma população mínima que a gente aplica ali dentro, né? E a ideia é justamente essa também, né? Não é só trazer o relatório e a indicação. Hoje a gente também traz o serviço. A gente consegue alinhar o melhor custo-benefício. Obrigado. A sexta apresentação localiza-se. Acho que está invertido aí. Esse é o nosso. É que a localiza-se não enviou o pitch e provavelmente não compareceram, mas eu estou registrando a chamada, certo? Conforme item 7.3 do edital, caso o proponente não apresente o pitch, estará automaticamente desclassificado. Chamo agora a sétima apresentação da noite, Desvon Tecnologia. Bora. Começa o jogo. Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo Grassi, eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o projeto AquaShield da Desvon. Bom, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se algum dia, caminhando pelas ruas de Criciúma ou de qualquer outro município do Brasil, vocês já se depararam com uma situação semelhante a essa? Infelizmente, eu acredito que já. Esse tipo de situação gera esses fatos. Esses fatos geram diversos problemas para o município, sendo o primeiro problema econômico. Estima-se que no Brasil, segundo a FGV, o problema gerado por bueiros entupidos é na ordem de 15 milhões de reais. Somente em Santa Catarina, esse problema é de 200 milhões de reais. Além do problema econômico, nós temos um problema de poluição hídrica. Além do hídrico, nós também temos impacto na fauna. Que é, exemplo, cansamos de ver reportagens e tal, exemplo da vida marinha, com animais comendo plásticos, ou com o exemplo dessa tartaruga, ou como o cachorrinho aí no ambiente mais urbano, aí, que provavelmente no período de enchente, a família deixou ele ali amarrado. Além disso, nós temos um problema gravíssimo de risco à saúde, de risco à vida, como desabamentos, alagamentos, afogamentos e também proliferações de doença, como ratos, mosquitos da dengue, enfim, trazendo lectospirose. Um dado que eu descobri recentemente, que no Rio de Janeiro, há um passado não tão distante, mapearam no período de dengue que o grande proliferador da dengue estava nos bueiros devido aos resíduos sólidos, principalmente plásticos. E por que o município tem dificuldade de fazer essa gestão? Bem, primeiro ele tem dificuldade de saber de forma assertiva qual bueiro fazer essa manutenção, além disso, qual a periodicidade de realizar essa manutenção, bem como qual a rota logística mais eficiente para isso. E, além disso, um problema de fiscalização, depois que a Secretaria manda a realizar a limpeza, se de fato foi feito como deveria ter sido feito. Bom, mas por que nós estamos abordando tudo isso? E quem somos nós? Bom, esse projeto é uma spin-off da Desvon, e esse propósito desse projeto é reduzir o impacto ambiental nos recursos hídricos, promovendo um ambiente seguro e sustentável, contribuindo com a sociedade e com o planeta. Bom, e por que a gente fala de bueiro? Porque a gente entende que o primeiro passo para a gente conseguir alcançar esse objetivo é no bueiro, porque a gente entende que um rio passa ali. E como que nós vamos fazer isso? Através de tecnologia. Então nós temos esse hardware desenvolvido por nós. Esse hardware ele tem uma medição de nível que consegue ver a taxa de ocupação dos bueiros, emitir um sinal semelhante ao celular, até sair numa central centralizada no computador. A instalação é super simples, então o sensor vai instalado no bueiro dentro, e além disso tem a cesta metálica para trazer agilidade na manutenção e na limpeza, bem como evitar que esses resíduos sólidos adentrem no sistema de drenagem pluvial. Também tem a plataforma web com a localização em tempo real de cada bueiro que está sendo digitalizado, bem como os bairros, as localizações e os bueiros que são críticos ou o ponto de atenção também. O levantamento técnico desse processo é super simples, então, quantidade e basicamente dimensões dos bueiros que nós vamos estar fazendo esse processo, fabricação dos dispositivos, envio e instalação. Bom, algumas empresas que já utilizam a tecnologia da Desvon
Por que eu falo isso? Porque a Desmo é uma empresa de tecnologia, desenvolvedora de tecnologia 4.0 para a indústria. E numa dessas conversas com municípios, nós entendemos essa dor. E agora nós estamos em conversa aqui com o próprio município de Criciúma, bem como com o município de BH para a implementação dessa tecnologia. Bom, o mercado, hoje nós temos 5.770 municípios no Brasil, e o nosso foco é municípios acima de 100 mil habitantes, que eles estão mais propensos à tecnologia. Bom, um exemplo prático de Criciúma. Criciúma tem 220 mil habitantes, estima-se cerca de 40 mil bueiros, e estima-se, segundo a Associação Brasileira de Sanitária, que 10 a 20% dos bueiros dos municípios são críticos. Sendo assim, nós teríamos 4 a 8 mil bueiros a monitorar em Criciúma e estimando 667 mil bueiros em Santa Catarina. Nosso modelo de negócio é RaaS B2G. Nós temos um concorrente mapeado hoje no Brasil também no período de validação em São Paulo, no Rio de Janeiro, com alguns dispositivos, porém ele não tem roteirização e não tem os indicadores de limpeza. Caso nós sejamos contemplados no Inova Criciúma, 100% do recurso alocado será alocado dentro do próprio município para validação e alavancagem de testes e trazer o retorno para o próprio município, testando também a nossa tecnologia. 50% para hardware, 25% para desenvolvimento e 25% para implementação. Esse é o time que faz acontecer e me coloca à disposição. Eu serei o primeiro a fazer pergunta, porque ele já esteve apresentando para nós do planejamento urbano e nós vamos até ajudar a validar isso aí, porque nós vamos ceder em Criciúma, já falei com o secretário de infraestrutura, alguns bueiros para ele poder cada vez mais fazer esse teste. E o importante disso é porque muitas vezes, tinha há poucos dias agora, fizeram até uma lei sobre colocar umas telas no bueiro, etc e tal, e eu acho que eu já conversei contigo sobre isso, mas a preocupação é que não adianta ter uma tela ali para a sujeira não cair, se não identifica. Nós não vamos ficar olhando todos os bueiros da cidade, e com esse aplicativo, com essa... Isso, é colocado ali, ele identifica dentro da infraestrutura, e a infraestrutura vai no local ativo, já vai lá e já faz a limpeza. E bem claro ficou isso daí. Mas é uma pergunta que eu queria fazer para ti. Sobre roubo, porque você vai colocar isso em um bueiro. Como que está isso aí? Sobre roubo, sobre a chuva, porque vai ter tudo isso aí. Precisa de um bueiro para outro, como que funciona? É o fio? Como tu vai instalar isso aí? Perfeito. O dispositivo já é pensado nessa linha. Primeiro ponto, ele é a bateria, então ele é todo resinado dentro. Nesse caso ele não está resinado, mas ele é resinado para ter essa proteção contra a chuva, caso o bueiro ocupe faixa máxima e chegue a entrar água nele, então ele é resinado. Outro ponto que ele tem localização, então ele tem um sistema de GPS que consegue monitorar. Se por acaso roubar, dá para identificar para onde acabou sendo desviado. Mas a gente também pensando em segurança, que às vezes as tampas dos bueiros quebram, coisas desse gênero, nós pensamos também em fazer um suporte metálico que, além disso, vai ser mais um ponto de dificuldade para que aconteça esse furto e traga uma proteção no próprio hardware caso quebre a tampa do bueiro ou alguém venha com uma má intenção, né? Que a gente sabe que na gestão pública existe esse problema aí da sociedade, né? Como a própria questão da poluição é um problema de sociedade que a gente como tem que evoluir nesse caminho, essas questões de furto, lá, mesma direção. E é bem claro, não adianta limpar os rios e fazer várias coisas se o bueiro está sujo. Então, é tanta coisa que vai lá dentro, se tem algo que identifica, eu acho bem importante. Parabéns, Rodrigo. Pode falar um pouquinho sobre o teu principal diferencial? Tu tem um concorrente, né? E o custo desse equipamento? Tu comentou? Não, o custo eu acabei não comentando. O custo do hardware vai estar girando em torno de R$2.000 e mais o custo de cesta metálica ou outro material que depende do que o município vai querer adotar, tá? Aí a gente tem uma questão de recorrência, que é o custo de nuvem, servidor, comunicação que a gente tem e não consegue abdicar disso, né, pela tecnologia. E o diferencial é que a gente tem uma questão que é o que a gente está desenvolvendo agora, na verdade, que é esse recurso também de 25%, vai para aprimorar isso, que é uma inteligência de roteirização dos próprios pontos. Quando mapear a taxa de ocupação do bueiro, ele vai identificar, pegar um exemplo, Próspera. Rua tal tem
80 bueiros que estão em taxa vermelha, que precisa ser limpeza, 10 em amarelo e o resto está legal. Então ele vai criar o roteiro de forma mais eficiente para que o próprio município gaste menos com combustível, consequência ambiental também CO2, e tenha uma melhor assertividade dessa rota, né? Para não limpar uma rua, depois vai para uma outra rua, depois volta para a mesma rua, então tem esse roteiro. Aí pelo aplicativo ele vai dar a baixa de que fez a manutenção daquele bueiro e vai apontar com o indicador de taxa de limpeza. Parabéns pela apresentação. A minha dúvida maior, digamos assim, gira no sentido da manutenção, né, e da durabilidade do sistema, né, visto que ele vai estar lá dentro de um ambiente que vai pegar chuva e intempéries. E aí, como que ficaria isso? Vocês fornecem a solução de manutenção do sistema ou isso ficaria por conta também da prefeitura? Então, existem duas modalidades que a gente pode estar atuando, no modelo de assinatura ou na modalidade de venda. E o grande X da questão não é um tanto a durabilidade dele que ele vai durar, o grande X é a bateria. Então, assim, a gente desenvolveu uma tecnologia que o próprio sistema ele hiberna para poder, então ele vai fazer uma medição, como não precisa ser totalmente em tempo real essa medição de ocupação do bueiro, diferente de outros sensores que a gente utiliza na indústria, ele faz essa medição, por exemplo, 2, 3 vezes por dia. Faz essa medição, ele entra em modo sleep, ele adormece justamente para gerar essa economia de eficiência de bateria, né? O próximo passo que a gente está avançando é num sistema de comunicação LoRa. Hoje a gente usa GPRS, que é a mesma coisa que celular. E eu agradeço. Muito obrigado. Ok, então iremos para a 8ª apresentação, Mesari Code, Johnny. Oi, 1, 2, 3. Boa noite, meu nome é Rodrigo e eu vou contar para vocês algumas das razões pelas quais o setor de tecnologia jurídica brasileira é referência no mundo inteiro. Vocês sabem que existem mais de 300 milhões de processos tramitando em nossos 92 tribunais e mais de 16 bilhões de movimentações processuais? Tudo isso digitalmente. A gente é referência por conta dessa nossa capacidade de conseguir evoluir do papel para o digital de maneira, muito mais eficiente do que todo o restante do planeta. Inclusive, o nosso mercado jurídico não fica para trás, porque a tendência de crescimento dele é explosiva, na verdade, porque todos os dias surgem novas legal techs, novas law techs, o mercado ele move bilhões no setor de serviços e ele consegue auxiliar, o mercado auxilia a justiça pública como um todo por oferecer serviços e plataformas que conseguem centralizar e disponibilizar esses dados. Porém, para cada solução, é claro, existe uma nova problemática, que é quanto à disponibilização desses dados centralizados. Eu vou exemplificar um pouco melhor, iniciando com a problemática da população, que nesse caso eu vou usar o exemplo da Dona Maria, que ela quer consultar o seu processo trabalhista sem depender de um consultor externo e sem depender também de uma plataforma paga. Ela quer só ir acessar o dado que é direito dela, público. Nesse caso, ela precisa saber algumas poucas coisas, como o número do processo, ou o CPF, ou o nome dos envolvidos. Ela precisa saber exatamente como consultar o sistema que está no site do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, ou nesse caso no TRT12, em qual instância que o processo dela está tramitando. Ou seja, gente, é um trava-língua só de falar essa situação hipotética, sendo que existem plataformas pagas que basta colocar o número do processo, o nome da parte que disponibiliza esses dados. O que eu quero dizer é que esses dados eles são gratuitos, eles estão disponíveis publicamente, eles são direito nosso de acessar. Assim como as empresas também, essas que conseguem centralizar esses dados, elas ofertam seus serviços, mas não tem uma alternativa além delas para a gente conseguir acessar esses dados de maneira mais facilitada. Não só para a população, mas pensando no setor produtivo como um todo, isso gera um problema de conseguir inovar no setor do mercado de tecnologia jurídica. Por quê? Porque como eles dependem de serviços externos, eles não conseguem acessar, muitas vezes, por conta de não ingresso como perito nos tribunais, enfim, não tem dinheiro para contratar esses serviços. Isso faz com que a área se estagne, infelizmente. E é por isso que nós trazemos a ideia do processo livre,
que ela é uma ideia que surgiu um projeto da Unesp interdisciplinar entre os cursos de Ciência da Computação e do Direito. Ela é uma plataforma que ela visa disponibilizar um sistema simplificado, fácil, democratizado, sem fins lucrativos e gratuitamente para a população. A nossa plataforma ela visa servir todas as esferas interessadas nesse tipo de informação, que nesse caso seria o setor público, profissionais jurídicos, o setor privado e a população como um todo. Nós temos a intenção de afunilar os dados das bases públicas através da disponibilização de um web serviço e uma API, tanto para pesquisadores quanto setor privado e para a população, para que eles consigam acessar de maneira simples e eficiente. Para a população ou para os profissionais, a gente deixaria uma plataforma onde ele só precisaria do processo, para que ele consiga constar as informações das suas movimentações. Para o setor privado ou para pesquisadores, a gente disponibilizaria uma API com a documentação bonitinha, e caso a pessoa ou o interessado ele não tenha acesso ao número do processo, mas ele tem o nome, o número, o CPF, a gente consegue direcionar ele através da centralização dos serviços, dos tribunais, dos dados, enfim, através de materiais didáticos documentados, vídeos e da forma mais acessível e disponível para cada tipo de dúvida possível. E, a princípio, é isso. Com essa plataforma a gente pode levar o acesso à democratização e do alcance da nossa justiça. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu não entendi direito como que vocês vão monetizar com essa plataforma. A princípio, ela não é uma ideia para o setor privado. Ela é uma plataforma que ela é comunitária. Ela tem o intuito de servir a população e o setor privado. Nós não buscamos, não tem interesse financeiro por trás. A princípio, a forma da gente conseguir disponibilizar recursos para a gente conseguir criar manutenção, até desenvolver, através de um sistema mais sólido, com segurança, precisamos fomentar parcerias e doação, que é uma das formas que a gente pensou em capitalizar. Mas, não para nós, para a plataforma, estamos em conversa agora com algumas entidades da Unesp para que a gente consiga os sistemas disponíveis que eles têm de cloud, da AWS, para que a gente consiga hostear de lá e tornar a plataforma um produto da universidade, inicialmente. Vamos então à nona apresentação, Cristiano Conte Zanetta. Alô, alô, som? Boa noite a todos, me chamo Cristiano Zanetta, sou fundador da RapPet e hoje estou aqui para trazer para vocês uma solução inovadora para o mercado pet no Brasil. Viajar com nossos pets é uma tarefa um tanto complicada. Imagine você saindo de Criciúma indo para Balneário Camboriú com a sua família e o seu pet e você pensa assim, onde é que eu posso parar para fazer um lanche, para almoçar? Se eu quiser ir num shopping ou num outlet, eles vão aceitar o meu pet? Quais são as regras desse local? Qual é a infraestrutura pet que esse local oferece? É uma gaiola na rua que pega chuva? É um espacinho bacana com uma caminha, com água? Se eu for num hotel, por exemplo, vai ter alguma taxa extra que não estava no site? Terão regras muito rígidas, impraticáveis para eu estar com o meu pet ali? Então esses problemas são muito comuns e enfrentados diariamente pelos pais de pet em todo o Brasil. Então a gente acaba tendo que acessar o site desse estabelecimento, a rede social desse estabelecimento, o Google, unir todo um quebra-cabeça para juntar uma informação que na maioria das vezes não é atualizada, correto? Pensando nisso, a RapPet trouxe a solução, um aplicativo mobile que conecta pais de pet a espaços pet-friendly em tempo real, utilizando geolocalização e inteligência artificial para fazer recomendação aos usuários com base em seu perfil e de seu pet, seja na sua cidade ou em uma rota que você deseja viajar.
Além disso, nós também recomendaremos ao usuário cupons de desconto e também cashback nas suas compras, que seriam os Pet Coins. E o nível de informação que a gente quer trazer dentro do aplicativo são informações atualizadas, ou seja, endereço com GPS, números de contato, avaliação de outros usuários que passaram por lá, imagens e vídeos atualizadas desse estabelecimento com a infraestrutura PET que ele oferece, as regras, enfim, e outras informações necessárias. Sobre o mercado, então, nós temos um mercado de 45... Vamos lá. É um mercado de 45 bilhões de reais em 2023 e 45 milhões dos lares brasileiros possuem pelo menos um animal de estimação. A gente está falando aqui nada mais nada menos do que a metade das casas brasileiras tem pelo menos um pet convencional. São mais de 3 milhões e 600 mil parceiros de negócios que podem vir a se tornar nossos parceiros. Aqui eu estou falando de restaurantes, hotéis, pousadas, lojas de conveniência, parques, clínicas veterinárias, pet sitters, uma infinidade de parceiros aí também. Aqui tem algumas telas que a gente já desenvolveu. Sobre a equipe, sou eu, Cristiano Zanetta, fundador e CEO, sou formado em administração e cuidarei da parte de gestão do negócio. E o Anderson Farias, que é formado em ciência da computação, pós-graduado em banco de dados. Ele é o cofundador e CTO do projeto, vai cuidar da parte de tecnologia e também de produto. Sobre as etapas e metas, a verba desse edital nós usaremos para desenvolver o restante das telas do aplicativo, que é em torno de 20 a 30 telas, além de investimentos em branding e também na incubação. Nós temos como meta para outubro deste ano entregar a primeira MVP. Em julho de 2025, termos 25 mil usuários ativos na plataforma. Em agosto do mesmo ano, uma receita de R$100 mil mensal. E em agosto de 2025, 1.000 parceiros de negócio ativos. O Google é o maior dos nossos concorrentes, porém ele não é específico para o mercado pet. Então ele tem informações um pouco esparsas. E esses outros concorrentes que aqui estão, eles são focados em um nicho específico. Então, ou é só CRM, ou é só Marketplace, ou é só para hospedagem, ou é só guia de viagens, ou é só hub de pet sitters, por exemplo. As fontes de receita, então. O usuário ele não paga, é gratuito para ele utilizar o aplicativo. Quem paga a conta são os parceiros de negócio, que é os que eu citei anteriormente. Então, nós vamos cobrar uma mensalidade simbólica, R$ 39,90, R$ 49,90, para ele estar na plataforma e também ter acesso aos recursos. Venda de anúncios patrocinados, venda de recomendação no topo das pesquisas, comissão sobre a venda dos cupons de desconto e também publicidade em geral. Obrigado. Parabéns pela apresentação. E a gente sempre diz que quando a gente pensa numa coisa, já tem alguém que já está desenvolvendo, né? E depois que eu me tornei avô de pet, que não é pai, que pai ou mãe é minha filha, né? Porque não... toda vez que vai viajar é uma dificuldade, porque tu não sabe se tu pode levar ou onde você pode entrar, ou se o hotel que diz que você pode levar ele, aí tu vai viajar, por exemplo, eu estive no local, fui viajar, cheguei lá, ele não podia ficar no local sozinho. Exemplo, tu tem que... Ou você leva, porque ele é quietinho, mas não podia ficar. Tem hotel que deixa, tem hotel que não deixa. Então, regras rígidas. Hã? Regras rígidas. Eu tenho que carregar no colo, N outras coisas. E qual foi a pesquisa que tu fez? Como que tu chegou nisso daí? Bom, primeiro que essa dor é latente na minha família, né? Tenho pet também, sou pai de pet. E meus colegas que eu consultei também têm o mesmo problema. A gente tem uma pesquisa rodando via Google Forms, aí, com mais de 100 respostas já, somente respondidas por pais de pets, com 90% de aprovação a princípio, tá? A gente está falando aqui não só de viagem, correto? Viagem é um dos mecanismos que a gente vai abordar também, né? Roteirização, pode salvar a rota, enfim, com recomendações de espaços adequados para aquele pet, mas também para geolocalização aqui. Então, eu estou em Criciúma,
Até vou te fazer uma pergunta, né? Você que é pai de pet. Você saberia me citar 10 estabelecimentos em Criciúma que aceitam pet? Pois é. Então a gente pensa, só quando eu vou viajar? Não. Pergunta na porta. Pergunta na porta. Posso? Aconteceu comigo. Eu citei Balneário Camboriú porque eu fui várias vezes para lá com a minha cachorrinha e eu parei em 4, 5 restaurantes e ninguém aceitava, né? Aí entra no Instagram dos caras, não tem informação, entra no Google, diz que está aberto, chega lá, está fechado. Então tem uma série de problemas, né? Então a gente está abordando todos esses 2 canais, tanto na cidade onde a pessoa está, quanto também em uma rota que ela pretende viajar. Cristiano, parabéns pela apresentação. A minha dúvida é na parte da validação com os teus possíveis parceiros aí. Tu trouxe isso que tu já validou com a aceitação do público, e isso eu acho que vai ter, é algo que a gente que é pai de pet sabe que é um problema geral. Mas e com parceiros, com esses restaurantes, esses hotéis, tu chegou a conversar com alguém? Em que pé que tá isso? Sim, a gente fez algumas validações aí de boca a boca mesmo, né? Mas nós temos a noção seguinte, inicialmente nós traremos esses parceiros que já estão no Google para dentro da plataforma, tá? Depois, ativamente, através de marketing e prospecção ativa, nós vamos ofertar a ferramenta para eles. Por que eles vão querer fazer parte desse ecossistema? Porque ali dentro vai estar o público exclusivo deles, né? Então, por exemplo, assim, eu quero fazer um anúncio de uma ração, um cupom de desconto, uma promoção de uma ração nova que eu lancei. Vai ser muito mais rentável para ele fazer isso dentro da nossa plataforma, porque o público é 100% quente, do que espalhar, pulverizar aí no Instagram e pegar gente que nem pet tem, enfim, né? Então, além disso, a gente tem outros benefícios para esse restaurante ou, né, enfim, para uma loja de conveniência, que é colocar lá dentro um cliente que não estaria normalmente. Então, você vai pagar ali R$ 49,90 por mês e, de repente, você vai vender 10 almoços a mais, 20 almoços a mais no mês, porque você está trazendo esse público que naturalmente não iria no seu restaurante porque ela não aceita pet, por exemplo, ou não saberia que esse lugar aceitava pet. Então, a gente acredita que a aderência vai ser muito grande, porque o preço é pequeno e as vantagens são muito grandes, tá? Então, essa aqui é a nossa estratégia. Mais alguma pergunta? Valeu, obrigado, né? Vamos então para a 10ª apresentação, Larissa Trajano. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Larissa, sou formada em engenharia de produção, já atuei na área de negócios, tecnologia, comercial, mas hoje eu vim aqui falar sobre a ferramenta que é o Meu Vendedor, tá? Que ele vem para conectar o seu negócio aos seus clientes, só que de uma maneira inteligente e ágil. Qual é o problema, né, que a gente vem resolver? Atualmente, muitas lojas físicas do varejo, elas querem entrar nesse mercado digital e disponibilizam o seu número de WhatsApp, né? Para que ocorra de fato contato com o cliente, efetivem vendas, só que não existe um atendente específico nesse WhatsApp, o que acaba então gerando muita insatisfação, né, do cliente, porque demora no retorno, algumas vezes ele de fato não obtém retorno, e vai, né, para outros estabelecimentos. Pensando nisso, então, vem a solução, que é um vendedor virtual, né? Imagina você ter um vendedor virtual atrelado ao WhatsApp da sua loja, só que mais, né? Nós vamos ter a inteligência artificial integrada. Por quê, né? Colocar a inteligência artificial, ter esse custo? Para, de fato, entender a necessidade do teu cliente, conseguir fazer as perguntas adequadas, enviar as sugestões de produto, através de imagem, preços e, de fato, conseguir efetivar a venda. Aqui, né, nós temos o MVP.
uma simulação, eu dei oi, né, no número ali da loja, e a inteligência artificial, que é o meu vendedor, ele já vai começar, como eu posso te ajudar? Você está procurando algo em especial? Preciso de um presente para o meu marido. E tudo isso a gente vai treinando, né, a inteligência artificial para ela estar direcionando quais perguntas eu devo fazer, né, para estar entendendo a necessidade desse cliente. Aqui nós temos um pouquinho do desenvolvimento técnico de como foi feito, né, essa questão do MVP. O mercado, né, o nosso foco são lojas físicas, né, focado no varejo, que nós temos aqui em 2023, saiu a pesquisa que cerca de 2,5 milhões, né, de varejos estão ativos no Brasil, excluindo o MEIs. Então é esse mercado que a gente vai querer atuar. Referente a concorrentes, né, hoje nós temos Octadesk, Zendesk, que eles já fazem esse atendimento ao cliente e estão colocando também a inteligência artificial. O nosso diferencial é, de fato, fechar esse ciclo, né? Dar essa sugestão para o cliente, né, do produto, enviar a imagem, o preço e efetivar a venda. O modelo de negócio ele vai ser SaaS, né, B2B, e através de assinatura, para a gente ter aquela recorrência mensal. Aqui nós temos uma linha do tempo, né, desde o início, que era uma ideia, como que foi o desenvolvimento, através de mentoria, com apoio técnico, e agora a gente está nessa fase, né, de teste, né, para estar fazendo essa finalização do desenvolvimento e estar conseguindo precificar. Por que não foi apresentado o custo, né? Como que tu vai saber que o teu cliente vai conseguir aceitar, né, esse valor? Porque nesse caso, a gente precisa fazer testes para entender e direcionar a inteligência artificial, tá? Porque é cobrado por tokens, que é uma quantidade de caracteres que eles retornam. Então, a gente tem que deixar bem enxuto, tá? Para, de fato, ter o menor custo. Então, essa que vai ser a etapa. Teste e precificação, tá? Não foi lá no início como nós costumamos fazer. E depois, né, vem faturamento com primeiros clientes, impulsionamento com marketing e formação de equipe, porque atualmente é eu equipe e conto com mentores. Ele é o meu vendedor, mas ele pode ser o nosso vendedor. Muito obrigada pela atenção. Boa noite, Larissa. Parabéns pela apresentação. A minha dúvida é o seguinte: em que momento deixa de ser inteligência artificial e isso é passado para um vendedor? Já fiz minhas perguntas, já me interessei. Em que momento que eu deixo de ser atendido pelo IA? A ideia é tu conseguir fechar o ciclo, né? Onde, de fato, eu quero essa blusa, né? Então, qual vai ser a forma de pagamento? Eu quero fazer o Pix. Não, é por cartão, através de link que vai ser direcionado. E daí tem a questão da entrega, né? Que nós podemos treinar para, nesse fato, ele ir lá pro vendedor, né? Para a pessoa. Ou, né, dentro ali de todo o fluxo, pode ser que tenha... quando a gente faz o teste, às vezes a inteligência artificial até pode parar de responder porque não está mapeado. Então, nesses casos, a gente bota um fluxo, né? Não tenho resposta, vai lá para o vendedor. Mas a ideia é de colocar o vendedor o mínimo possível dentro do fluxo, porque a gente quer, de fato, automatizar. Porque o vendedor, ele está atendendo lá o pessoal da loja física. Ele não vai dar prioridade para quem está no WhatsApp. Ele vai atender o WhatsApp quando não tem mais ninguém na loja física. Tá? Essa é a ideia. Só mais uma perguntinha, Larissa. E é possível treinar a inteligência artificial para reconhecer, por exemplo, entrei no Instagram da loja, gostei de algum produto, dei um print, mandei, falei, me interessei por isso aqui. É possível também treinar para essa identificação? É possível, mas ainda não está mapeado, tá? Isso foi, inclusive, um dos questionamentos de alguns empresários. Olha, a gente o nosso foco é o Instagram. Daí, eu quero ver a blusinha que foi colocada no Instagram. Meu Deus, que blusinha. Mas é possível treinar, mas ainda não está no escopo, tá? Não foi desenhado isso ainda. Primeiro, parabéns pela apresentação. A minha dúvida é na parte de
quando sai para IA e vai para o vendedor pessoa, né? Essa pessoa que vai estar atendendo, ela é responsabilidade da loja ou ela é responsabilidade ainda do teu aplicativo? Como que isso funciona? Ela vai ser responsabilidade da loja, tá? E tem, inclusive, ferramentas, né? Porque o WhatsApp tá ali, às vezes já fechou a venda e vai ocorrer a entrega, né? De estar direcionando isso, vamos supor, para um Trello, né? Que ele consegue ver tudo que é entrega que tem, que foi feita ali a venda, tá? Então, não. Entrou pro vendedor ali da loja, a responsabilidade da loja. Tá, então todo o processo, ele sempre no final vai cair para o vendedor da loja ainda? Ou não? A própria IA consegue finalizar uma compra, por exemplo? A ideia é finalizar toda a compra. Então, vai ter a questão ali dos meios de pagamento, né? Que hoje é gerado link, né? O vendedor vai lá e gera link, já integrar também com esse meio de pagamento, porque senão vai ocorrer o mesmo problema, entende? Lá do início, tá? Ok, agora eu decidi o meu produto e cadê eu quero pagar? Não tem ninguém aí para pagar? Eu quero organizar a entrega. Inclusive a entrega, né? Não está mapeado o final da entrega, mas colocar ali a questão, tá bom, foi feita a venda agora, né? Qual é o período, né? Isso tudo é alinhado daí com o pessoal da loja. Qual é o período que vocês vão ter de gap para preparar ali e já deixar pronto para a pessoa vir, né? Vou retirar na loja, eu quero um motoboy. Então. A minha última dúvida. A parte desse alinhamento com a própria loja, como que tu tá pensando em fazer também? É a forma que tu vai se comunicar, porque cada loja tem meio que um branding, uma identidade de como que ela se comunica. Como que tu tá pensando também em fazer com que a inteligência entenda que cada um tem sua personalidade? Isso aí a gente tem que treinar, é o prompt, né? Que linguagem técnica, que agora eu tenho mentoria disso. A gente treina a inteligência artificial conforme, né, essa loja, né? A mesma coisa, o produto, né? Tem lá uma base, um banco de dados com todos os produtos, estoques, a gente vai categorizar para a inteligência artificial entender. Então, a gente vai direcionar ela para entender você, né? O que tu vende, o que tu quer, o teu objetivo. Era isso? Tá terminando. Parabéns, Larissa. Mas Obrigada. a minha pergunta era mais com relação a quantas lojas já estáis conversando para fazer esse teste? Obrigado, Larissa. Vamos então à última apresentação da noite, Vitória, Tecnologia e Segurança. Alô. Boa noite a todos. Meu nome é Israel. Eu sou o CEO da empresa Vitória Tecnologia e Segurança. Sou formado em Engenharia Mecatrônica pela Unisatic e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma experiência não muito agradável. Imagine vocês que Pedro, após um dia cansativo de trabalho, ele chegando em casa, assim como nós, a única coisa que ele não quer é problema. Porém, ele foi surpreendido. Ele descobre, e além dele, né, que todos os moradores do condomínio que ele mora, eles têm um problema em comum. Ele descobre que eles estão sem água. E qual o movimento gerado com relação a isso? Todos resolvem ao mesmo tempo ligar para o síndico e cobrar, para que ele resolva de forma eficaz, né, com agilidade, e cobra do síndico a solução desse problema com agilidade. Porém, o síndico ele sabe que ele não vai resolver esse problema de uma forma tão fácil, né? Porque imagine vocês, uma sexta-feira, né, num dia de janeiro, verão quente, imagina como que ele vai encontrar, né, um prestador disponível a resolver esse problema, por exemplo, às 10 horas da noite. Então, o síndico ele vê que ele está numa situação não muito complicada e o telefone dele, então, não para de tocar. E, nesse momento, né, diante desse problema,
ele já nem, na altura desse campeonato, ele já não atende mais o telefone. Porque ele sabe que o telefone, quando ele atender, vai ser alguém cobrando, exigindo para que ele resolva esse problema, né? Então, ele parte daí já para... É melhor ele começar a pensar numa solução rápida. E analisando esse problema, né, a partir dessa problemática, nós fomos então investigar e nós fizemos uma pesquisa com a maioria desses moradores na região para saber se esse problema era um problema pontual do condomínio que o Pedro morava ou se era um problema recorrente em todos os condomínios. E na pesquisa que a gente fez, mais de 90% dos entrevistados responderam que sim, que eles já passaram por esse problema e é recorrente. Pensando então em fazer uma pesquisa mais minuciosa, nós partimos então para investigar diretamente os síndicos e as administradoras de condomínios, para saber se eles estariam disponíveis em investir em um sistema inteligente que pudesse resolver esse problema de forma eficiente, né? Para que ele, em vez de ele descobrir o problema quando já está lá na casa do Pedro, ele conseguir prever esse problema, para fazer com que ele chame o prestador de serviço antes que a falta de água chegue lá no apartamento. Com isso, então, nós partimos para a nossa solução, o MVP, onde ele foi aplicado em um condomínio real, aqui de Criciúma. Ele foi validado durante 45 dias, né? Um sistema onde o síndico ele pôde ter a experiência, né, de como é ele saber como que está o sistema na palma da sua mão, independente da hora, se o telefone está ligado ou não, e inclusive o prestador de serviço, né, a empresa, também, mesmo se ele não olhar o telefone, o prestador de serviço vai conseguir ir lá resolver o problema, só informar o síndico, ó, tá tudo solucionado, tá o problema lá e show de bola, vamos para frente. Com isso, então, partindo a partir desses testes, nós partimos então para a nossa solução, composta por um hardware e um software, onde em conjunto eles vão apontar todos os problemas relacionados ao abastecimento de água, tanto da bomba, dos níveis, temperatura, e com isso poder fazer, né, uma análise mais direta e conforme tudo que ele conseguir prever, até mesmo a parte de manutenção preventiva, né? Para desenvolver essa solução, nós tivemos que montar uma equipe, né, uma equipe composta por uma pessoa responsável a partir da gestão e a prospecção de mercado, né, para conseguir mais clientes, um desenvolvedor sênior para desenvolver o aplicativo que a gente precisa, né, e um terceiro integrante a partir daí então para ele poder fazer o desenvolvimento e a inovação da placa para que ela se torne cada vez mais inteligente e poder resolver esse problema com mais eficácia, inclusive prevendo todo o desperdício que muitas vezes, né, não é a falta de água, mas também o transbordo dela, que aí gera um outro problema. E então, para a gente conseguir seguir, né, com o nosso negócio, nós pensamos no modelo de negócio com formato de receita recorrente, com um plano definido, parâmetros técnicos do condomínio. Isso quer dizer o quê? O condomínio que tem 50 apartamentos, ele não vai pagar o mesmo valor do condomínio que tem 100 apartamentos. Então, a gente tem que ser justo. E o custo de instalação. Muito obrigado. Boa noite, parabéns pela apresentação. Obrigado. Concorrência, tens? Aqui em Criciúma a gente não tem concorrência direta, não tem concorrência, a gente tem mais concorrentes mais fora de Santa Catarina, mas eles não fazem a mesma coisa que a gente faz. Né? Eles não têm a mesma... Não é o mesmo trabalho que a gente se propõe a fazer. Qual que seria o diferencial? O diferencial é principalmente na parte de manutenção preventiva, onde a gente não vai monitorar só nível de reservatório, a gente vai monitorar também status da bomba, principalmente ruído, temperatura, para poder prever antes que a bomba quebre, porque ela pode muitas vezes trabalhar com rolamento, e se caso esse rolamento ele trancar em determinado momento, ele pode gerar, no caso, esse problema, né? Parabéns pela apresentação. A minha pergunta, eu acho que tu ia comentar ali no finalzinho, que acabou o tempo, sobre o custo. Né? Tens uma estimativa de custo do teu sistema? A gente tem um custo aproximado aí de R$500, que é, por exemplo, essa placa aqui. Inclusive, ela está semi-montada, né? Porque
o peso dela interfere muito no frete, ela foi projetada por nós, e aí nós enviando para a China para fazer a fabricação, ela chegou faz 2 semanas, então ela vai ser terminada agora de montar, foram 10 unidades, e a gente já está com clientes interessados já para fazer a instalação, e conforme também os nossos parceiros. Parabéns pela apresentação. A minha dúvida é quem é o teu cliente ideal aí? É o cara que cuida do condomínio? São as empresas que construíram? São as construtoras? É o cliente final? É o cara que mora no condomínio? Não entende direito quem que é o teu cliente mesmo. Quem que vai pagar por essa solução? Hoje em Criciúma está bem mais popular a questão do síndico profissional. Então, hoje por exemplo, existe um cliente nosso que ele só tem 50 condomínios. Né? Então, para nós, esse cliente é o cliente ideal. Você já tem clientes quantos? Já temos mais de 10 clientes. Já não está instalada, né? Não tem nada instalado, só foi o MVP mesmo. Mas a gente já tem cliente já, bem dizer, fechado e só esperando para ficar pronto. Legal. Só queria dar uma pontuação. Vocês têm um concorrente em Criciúma, o nome é Easy Alert. Depois dá um Google lá que eles fazem alguma coisa aí parecida também, tá? Não é Easy Alert, ela trabalha só com QR Code de manutenção, mas ela não monitora nível de reservatório, bomba. Ela não faz isso. Eu conheço a Easy Alert. Eu tenho uma empresa de automação e segurança predial e elas trabalham no condomínio que é meu cliente. Porém, o que eles fazem? Eles monitoram as manutenções, né? Mas a parte de bombeamento e mesmo que eles monitoram, eles têm que ter alguém para alimentar o sistema. Por exemplo, eu tenho um condomínio que eles têm um serviço, eu fui lá, troquei uma peça e já faz um mês. E essa peça não está no relatório deles ainda. O diferencial de vocês, então, seria esse hardware que estaria lá e mandaria esse relatório direto, sem ter alguém para avisar. Isso, remotamente o síndico vai conseguir antecipar o problema. Ele tem vários benefícios, né? Além da antecipação. Ele vai conseguir saber o status, ele vai conseguir ligar a bomba de onde ele está, ele vai conseguir saber qual é o nível de reservatório, ele vai conseguir prever um vazamento na tubulação. Porque eu tenho um cliente, por exemplo, que ele foi surpreendido com uma conta de água que foi o dobro do que ele tinha costume de gastar. Porque tinha um vazamento. E com o nosso sistema, a gente vai conseguir definir um set point de consumo máximo e médio. Então, a variação, por exemplo, a 25% máximo ou mínimo, dependendo do dia, se ele tem costume, por exemplo, de gastar 1.000 litros de água por dia, passou o set point que a gente definiu, ele vai receber um alerta e vai saber que tem alguma coisa de errado. E aí a gente vai atacar no problema. Ele vai pagar uma vez só, por isso, pela parte? Não, ele vai ser um plano, vai ser em forma de comodato. Isso. Obrigado. Chegamos então ao final das etapas de apresentação de pitch. Quero agradecer a dona Adriana pelo apoio nos bastidores, agradecer os jurados que representaram muito bem vossas instituições e parabenizar cada startupeiro, cada empreendedor pela ousadia, pela coragem, vocês realmente estão de parabéns. Só concluindo então essa etapa de datas importantes, temos na semana que vem a divulgação da classificação de todos, será postado no grupo e partiremos então para os 10 primeiros para a divulgação do resultado final e marcaremos a data do workshop para entender como apresenta no sistema, como entra com o projeto para a próxima etapa. Tá? Agradeço a todos, muito obrigado e até breve.